Aroê, povo da Calunga, Laroê, povo da Quimbanda. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Enquanto eu tô me recuperando de uma cirurgia, eu resolvi fazer um vídeo, porque eu fico meio à toa, né? Esses dias aí eu tô um pouco à toa. E aí eu fico ouvindo um pouco o que publicam por aí, né? E me causa bastante surpresa as coisas que eu vejo. Claro que tem bastante besteira, né? Pra gente rir, ótimo, né? A gente precisa rir também. Mas existem coisas que são publicadas e as pessoas distorcem, né? Aquilo que elas estão dizendo, ou aquilo que fatos históricos ou outros pesquisadores já afirmaram, né, como algo concreto. Não vou dizer verdadeiro, porque essa noção de verdade é um pouco complexa, mas fatos, né, contra fatos, não há argumentos, certo? E é, distorcer as coisas, distorcer fatos, distorcer pesquisas, né? É algo muito perigoso, né? Esses dias eu representei uma pessoa no Ministério Público por defender a supremacia branca, né? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. A gente em pleno século XXI ter que ainda escutar determinadas afirmações que, na minha opinião, não existem, né? A supremacia de raças, sabe? Raças arianas, esse tipo de conversa, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi baseada em fatores políticos, né? Muito mais do que uma questão étnica, né? De extermínio étnico, ela foi baseada, sim, em fatores políticos, em ideais bastante xenofóbicos, né? E nacionalistas, muito nacionalistas, no sentido assim, né? Na época, os alemães defendiam que eles eram a raça superior, né? Para começar, a raça não existe, né? Quando a gente olha na biologia, né, existe a espécie humana, né? Raça humana. Isso independe, né, da sua etnia, certo? Porque no final, e eu gosto muito disso dos caveiras, né? Você não consegue determinar de fato quando uma pessoa morre e se torna ossos, que etnia foi a dela, de fato, né? Principalmente hoje que você tem uma miscigenação gigantesca, né? Entre homens e mulheres ainda a tanatopraxia consegue determinar por alguns fatores da constituição óssea. Mas com relação à etnia, não, né? De fato, não, tá? Então, assim, baseado em que, né? Essas afirmações, na verdade, e até que ponto uma pessoa distorce a história, distorce os estudos científicos por ingenuidade, né? É fato que hoje a internet está cheia de aventureiros, né? Pessoas que não têm credencial nenhuma para falar sobre aquilo, não possuem uma história, né? E eu não falo só no ocultismo, eu falo em tudo, né? Tem pessoas falando de dietas, sendo que não são nem formados em nutrição. Vocês entenderam? Ah, não, é que funcionou comigo, eu inventei um método genial, né? Se isso fosse lá no século 17, 18, né, onde os cientistas não eram cientistas, eram pessoas comuns que possuíam uma grande curiosidade e buscavam entender o meio, né, onde eles estavam
baseado em erro e tentativa, né, da onde surgiram as ciências, ok, né? Só que a gente vive hoje a era da informação, né? Hoje você tem universidades que brotam assim, igual mato no chão, certo? Então não justifica, não se justifica mais esse tipo de coisa, né? Pessoas que não têm formação alguma, falar de assuntos, né? Que você às vezes demora anos estudando para poder chegar a alguma conclusão, né? Isso eu falo nos meios acadêmicos. Então, assim, como que a pessoa. Tá, ela é genial, então use a sua genialidade para atingir realmente títulos e condições de pesquisador, né? De cientista. Isso seria maravilhoso, né? As pessoas usarem essa genialidade dela para algo realmente construtivo, não destrutivo, né? De distorcer os fatos, né? Como eu li esses dias que a Ku Klux Klan não era racista, né? Isso é uma grande inverdade. Era uma seita, é ainda porque existe, né? É uma seita que hoje ela é amplamente combatida, mesmo num país extremamente racista como os Estados Unidos. E lá, gente, não é como aqui, tá? Eles são preconceituosos não é somente com relação a negros, a pretos, né, aos afrodescendentes, não. Eles são contra qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer nação que não seja deles, tá? Não importa. Ah, mas eu sou branco. Você é americano? Não. Então você não é, para eles, bem-vindo, tá? Isso não é diferente na Europa, tá bom? Não é diferente na Europa, tá? Então, isso daí, mas isso daí também vem de uma cultura nacionalista de proteção, né? Eles entendem que é uma forma deles protegerem a cultura deles, né? A língua deles e o status que eles possuem, tá? Isso aí sempre foi histórico, ok? Agora, não é como no Brasil, né? Aqui existe preconceito? Sim, existe, né? Isso é fato. Agora, aqui é velado, né? E hoje, inclusive, tem leis que proíbem, né, esse tipo de preconceito, como racismo. Então, ou né, intolerância religiosa, que também é um preconceito. Então, você medir, né? E achar que, não, eu só não aceito esse tipo de coisa. Então a Ku Klux Klan está correta. Isso aí é histórico deles, que é perverso, extremamente perverso, né? É só estudar um pouco de história do, do, do povo norte-americano, certo? Eles exterminaram os indígenas. Não que aqui no Brasil a gente seja honesto, ou que a gente não tenha feito ou não faça isso até hoje, e faz, tá? E faz, né? O extermínio dos povos originários, tanto na América do Sul como na América Central, foi um genocídio, né? Como ainda, de uma certa forma, se eles puderem, eles fazem. Haja vista aí, na época do Covid, que os povos indígenas não recebiam tratamento de uma doença dos brancos. Vocês entendem isso? Você não tem, de fato, um atendimento médico coerente para esses povos, né? Muitos deles vivem abaixo da linha da pobreza nas suas tribos, tá? Então, isso é um extermínio, é uma forma de extermínio, né? É velado, mas é. Agora, nos Estados Unidos, foi um massacre de verdade. E é até hoje. Eles não se misturam, né? O americano, né? O norte-americano, ele não se mistura, né? Relacionamentos interraciais lá é visto ainda com péssimos olhos, né? E principalmente em cidades do interior. Então, medir, né, um fato histórico deles como algo
com algo sutil, ou um paliativo, ou distorcer a história, é perverso. Isso é perverso, né? E dentro da psicologia sombria, existem três personalidades que são bastante evidentes, né? Eu não vou entrar no mérito da psicologia sombria, porque é uma das matérias que eu estudo muito, né, na psicanálise, mas eu entendo que hoje, na internet, não existe uma ingenuidade, tá? Não existe isso, existe uma perversidade, de fato proposital. Porque foi feita uma pesquisa há uns anos atrás sobre os haters, né? O quanto você consegue engajamento através de haters ou criando situações que tragam haters, tá? E isso, esses views que eles falam muito, traz monetização. Olha o absurdo que a gente chegou. Então, as pessoas falam coisas absurdas, coisas ofensivas na internet, né? Isso gera engajamento negativo, e esse engajamento negativo gera views. E esses views geram dinheiro. Olha isso, gente, né? As pessoas não se preocupam, e aí muitos dos jovens, né? E quando eu falo jovens, eu tenho 49 anos, então eu estou pensando em pessoas bem mais novas que eu, né? Abaixo dos 30, principalmente. Elas não estão preocupadas. Elas não estão preocupadas com... elas se eximem da responsabilidade daquilo que elas falam, daquilo que elas pensam. E muitas vezes eu não sei nem se elas pensam aquilo, porque tem coisas tão distorcidas, tão absurdas, que não é possível, né? É só dar um Google, né? Só dar um Google, gente. Não precisa de grandes elaborações aí. Você já percebe que aquilo não existe, né? Não tem embasamento algum. Então, isso é complicado. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque quando eu fico meio à toa, assim, eu vejo muita coisa, né? E isso me preocupa, né? Me preocupa porque, por exemplo, hoje, tanto do meu canal no YouTube, quanto no Instagram, existem muitos jovens, muitas pessoas muito novas, né? Há uns meses atrás, uma menina de 15 anos me mandou um WhatsApp, né, querendo saber sobre magia, que ela tinha um problema com a mãe dela e ela queria que eu fizesse alguma coisa para a mãe dela. Eu falei assim, menina, a sua mãe está preocupada com você. Ela não quer o seu mal, não era o caso, né? Mas ela queria que a mãe dela parasse de pegar no pé dela, porque ela queria ficar com um rapaz mais velho, queria morar com um rapaz mais velho. Eu falei, mas ela não tá errada, você tem que estudar. 15 anos. Você quer se engajar com uma pessoa mais velha, ou, sabe? Qual é a intenção dele? Ela tá preocupada com você, né? Não vou fazer esse tipo de coisa, né? Mesmo porque você não teria condições de pagar. Então, assim, 15 anos, tá? Outros tantos aí que assistem o canal, né? Porque o jovem, adolescente principalmente, eu já fui adolescente, se encanta, né? Pelo mundo sombrio, né? Por tudo aquilo que é oculto, né? Tudo aquilo que parece ser perigoso, né? Tudo aquilo que cria também um certo desafio, né? E uma rebeldia. É normal, né? Então tem muita gente nova mesmo, né? Que está iniciando aí uma caminhada. Então eu me sinto muito responsável por isso, né? Pelo que a gente publica. Por isso que às vezes eu dou alguns alertas, porque as pessoas não podem ser ingênuas, né? Claro que quando você tem pessoas do seu lado, mestres, te orientando, né, te explicando,
é tudo muito mais fácil, né? Por isso que eu incentivo que as pessoas busquem esses mestres, né? Eu tive os meus, também não tive, porque eu venho de uma época onde ter mestres era algo raro, né? Não estava ao nosso alcance. Hoje, pessoas da minha idade são mestres. Por quê? Muitas vezes aprenderam na porrada, né? E viram a dificuldade que é, né, não ter uma orientação adequada, né? Ou ter meia orientação. Então, pessoas hoje da minha idade, tem vários, né? Vários fraters, vários magos, né? Que hoje, dentro do ocultismo, se dedicam a isso, tá? Tem também os seus oportunistas, eu não vou dizer para vocês que não, né? Tem gente muito louca, né? Gente, assim, muito doida, né? Esses dias vieram me falar que estava tendo incorporação de ET em terreiro. Isso me faz lembrar uma vez o Tata Caveira que falou que ele era ET. E ele ria. Porque ET é extraterrestre, né? A princípio, nenhum espírito está efetivamente, desses espíritos, né? Estão efetivamente ligados totalmente à Terra, né? Eles usam portais. Então, assim, chega a ser engraçado, né? Ah, os reptilianos, os pleura, eu lembro de pleonasmo, mas é pleu não sei o quê. E, sabe, é engraçado. Eu dou risada, porque para mim não faz sentido, né? O pessoal tá muito louco, né? Estão usando coisas fortes. Estão usando drogas fortes. Eu que tô com dor, tô tomando remédio com grog, imagina esse povo aí, que eles estão usando, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade nisso, né? Claro que loucos e, né, até o Cabalion, se vocês conhecerem a história do Cabalion, que é um livro, vocês vão perceber que ele fez, na verdade, um plágio, né, do hermetismo, de outras obras herméticas, e tirou muito dinheiro das pessoas nos Estados Unidos. E hoje o pessoal fica vangloriando o Cabalion, né? Tem histórias no ocultismo que é claro que eram contos da carochinha, né, que foram escritas como historinhas mesmo, né? E as pessoas levam isso a sério, sabe? Como aquele, como é que chama? Tem um livrinho chamado, acho que é Franga Preta, acho que é isso. E as pessoas acham que vão fazer encantamento em objetos através daquele livro. Aquilo é uma história, uma historinha, história mesmo. Alguém sonhou, imaginou, contou uma história, como Chapeuzinho Vermelho e etc. Né? É evidente que aquilo é uma anedota, entenderam? E as pessoas, uma crônica talvez, mas as pessoas acreditam, porque foi escrito no século XVI, no século XVII, então tem uma verdade aí, sabe? Tem muita coisa que as pessoas também viajavam e viviam nos seus mundos imaginários antigamente, ou queriam acreditar naquilo, e Freud explica muito bem isso, né? Que ele estudou muita coisa no final do século XIX para o século XX, e era normal, porque não tinha a dinâmica que a gente tem hoje na Terra, né? No nosso mundo atual. Então, as pessoas acreditam e levam isso como verdade. E tem gente que defende, né? E não faz o mínimo de senso crítico, né? De estudos aprofundados para entender que aquilo, de fato, é uma história, né? Só que hoje a gente vê que existem isso ainda, existe, mas quando eu remeto aos séculos passados, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? O alcance, as possibilidades que a gente tem hoje. Então, até que ponto né? É algo imaginário que a pessoa, de repente, tem algum transtorno de personalidade, como uma esquizofrenia ou coisa e tal, ou alguma perversidade, né?
ou até que ponto aquilo é proposital, né, para se ter views e tirar dinheiro das pessoas, entenderam? Como cabala financeira, magias feitas com cabalá ou coisa e tal que eu vejo. Eu falo, gente, isso não existe, não é isso, não tem nada a ver, né? As pessoas não sabem e fazem, né? Ai, vou fazendo um ritual para deuses, não sei o quê. Que deuses? Quem são? De fato, né? Você tem certeza que aquilo é aquilo mesmo? Então, assim, as pessoas estão muito loucas, né? E com essa história de vou me enriquecer através da magia, elas passam dos limites, né? E outros se aproveitam disso, né? Depois que eu descobri que pactos para Asmodeus tá em torno de 100 a 150 mil reais, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui em banda? Vou fazer pacto. Fazer pacto com Asmodeus. Olha que absurdo, né? Não faria isso, porque isso para mim é um absurdo, entendem? Então, assim, não é porque isso dá dinheiro tal que eu vou cair numa história dessa. Isso não seria honesto comigo, com os meus estudos, com toda a dedicação de uma vida inteira, né? Estudando sobre tudo que eu pude estudar, que eu pude aprender, né? Isso não seria honesto, não seria verdadeiro, né? E aí eu caio numa dessa? Não. Eu prefiro continuar como eu tô, né? Fazendo o que eu faço, da forma que eu faço, estudando, aprofundando cada vez mais, né? Porque cada passo que a gente dá é um passo além, né? De conhecimento. É muito lento, prefiro que seja assim, porque não nos arrebenta, né? A gente tem conceitos muito equivocados sobre o mundo espiritual, né? E muitas vezes isso pode ser traumatizante, tá? Então, por isso que eu falo para os alunos, eu falo assim, vai devagar, vamos devagar, né? Não é porque eu tô segurando conhecimento, não é isso. Eu gostaria de, sabe, de poder, sabe, falar e explicar e fazer com que as pessoas vissem e mostrar, mas não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, né? E eu não posso, eu sou responsável por essas pessoas para que elas cheguem saudáveis e inteiras no final do processo. Eu penso assim, tá? Então, não vou fazer pacto com as modelos para ganhar 100, 150 mil reais. Depois aqui em banda que é mercenária, né? Pois é, isso aí. Então, e prefiro continuar na minha profissão também, porque aí pelo menos, né, eu também uso as minhas faculdades mentais para produzir outras coisas. Então, gente, é isso. Não é um vídeo sobre ocultismo, eu não estou trazendo nenhuma informação para vocês, é apenas um alerta que eu considero importante e pertinente, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, tá bom? Um grande beijo da Mameto Ninganga para vocês. Tchau, tchau.